Amém? Diz assim a palavra do Senhor, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo, as coisas velhas, e eis que tudo. E falar sobre renovação é trazer o que o Johnny ministrou na virada de ano. Agradeço a minha cunhada por ter postado lá no grupo da família Marques. Eu fui lá. E o Johnny, ele trouxe lá em Lamentações, capítulo 3, versículo do 19 até o 23, sobre a mente. E a renovação do qual estaremos falando no mês de fevereiro, hoje representando o mês de fevereiro e assim representando todo o ano, não é a renovação de roupa, não é a renovação de um carro, da casa, ou até mesmo de pessoas. Não, a renovação aqui está falando sobre a mente. É pensar de um modo diferente. É como o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: ei, se você está em Cristo, se você está enxertado em Cristo, na videira verdadeira, as coisas velhas já se passaram. E daqui por diante, você vai começar a viver o novo de Deus. E para que o seu ano de 2026 seja um ano novo, você precisa mudar a sua mente. Porque se você pensar muito no que se passou lá atrás, as coisas velhas ainda continuam vivas e permanentes sobre a sua mente. E quem está em Cristo, as coisas velhas já se passaram, 2025 já se foi, não se volta mais. 4 anos atrás já se passaram, não volta mais. O dia de ontem já se passou e não vai voltar mais. É por isso que quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram e daqui por diante tudo se faz novo. E para que isso venha acontecer, eu preciso mudar a minha mente. Veja o outro texto, um texto interessante, Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Apocalipse 21, 5, diz: o que está assentado sobre o trono disse, e isso daqui são palavras de Jesus, são as palavras dele, não são as palavras do apóstolo João, são as palavras de Cristo. Ele disse, quem está assentado sobre o trono disse, eis o quê? Vamos novamente. Eis, para você memorizar e guardar, mais uma vez. E quem falou isso não foi eu e não o apóstolo João, foi Jesus Cristo. Eis que eu faço nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo tem que deixar as coisas velhas para trás e daqui por diante viver um novo com Deus. E só faz isso quem muda a mente. E ele disse, eis que faço nova todas as coisas. É ele que disse. E o mais interessante é que daqui por diante a gente tem que falar para Deus, olha assim, ó, a sua palavra me diz que o Senhor faz nova todas as coisas, e eu quero viver esse novo de Deus na minha vida.
O meu ano de 2026 não pode ser mais a mesma coisa. Eu tenho que viver o novo de Deus. É igual a música agora que vem na minha mente, o algo novo vindo, né? Uma nova mente e fé tem. E um novo tempo, há algo novo vindo. E para eu viver esse algo novo vindo, eu tenho que mudar a minha mente e ter fé. Você crê? Você tem fé? Mas, se continuarmos pensando nas coisas velhas que já se passaram, o novo nunca irá vir. Mas muitas das vezes, veja, atitudes precisam mudar. Pois mudança de mente vem com mudança de atitude. E aí? Você está disposto a ter uma atitude diferente para viver um novo de Deus? Vamos para o próximo texto, Fábio? Você quer subir aqui para continuar? Agora é seu texto. Romanos 12, 2. Estava falando no microfone para o Hermes, falei assim, agora eu vou pegar o iPad lá e vou dar para o Fábio continuar a pregação. Romanos 12, 2. E o mais interessante é nesse texto, e a gente precisa se atentar aos detalhes desse texto a qual Paulo está falando para os romanos. É um texto que contém muitas informações importantes para termos uma renovação, vivermos um renovo. Primeiro alerta, ele diz: não vivam conforme os padrões. Perfeito. Não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação do quê? Para que possamos, que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para eu viver esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu tenho que deixar que Ele transforme a minha mente. Eu preciso que Deus transforme a minha mente. Para que eu possa viver essa boa, qual é a boa? E qual é a agradável? Qual é a perfeita vontade de Deus? Eu não sei. Eu só sei a partir do momento que eu deixo Ele transformar a minha mente. Aí eu começo a viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas muitos querem experimentar, mas não querem mudar. E isso com Deus não dá certo. Não funciona. Querem o mundo, mas também querem experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Mas também não dá. E o mais interessante, meus irmãos, hoje dentro do meu escritório eu fiquei umas 5 horas meditando na palavra do Senhor, no meu devocional, depois tive uma pausa, depois à tarde, no finalzinho da tarde eu fui terminar a ministração. E eu vou falar exatamente o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, e eu escrevi exatamente as palavras que ele disse aqui.
Meus irmãos, para vivermos um ano de renovação, teremos que mudar até mesmo as nossas amizades, pois muitas delas nos influenciam a fazer o mal, o que não agrada a Deus. Muitas das vezes, você irá perder pessoas que você considera amigos ou amigos. Mas esses amigos te influenciam sempre para o mal, aonde não agrada a Deus. E não faz você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando algumas pessoas me chamam para participar de alguma festa, amigos meus, eles sabem que eu vou lá e eu falo um pouquinho de Jesus, a gente conversa. E quando eu falo assim, eu tenho um compromisso agora com as coisas de Deus, eu tenho um compromisso com as coisas do reino. Ou vai lá, ora por nós. Eu falei assim, Deus está te chamando, tá? Não espera estar em cima de uma cama ou à beira da morte para ir para a casa do Senhor, não. Muitas das vezes a gente vai ter que desfazer de amizades e sentar na nossa mesa só aquele que nos agrega para estar mais perto de Deus, para estar mais próximo do Senhor. É uma palavra um pouco mais dura, mas necessária. Porque Deus, Ele quer fazer a renovação sobre a sua mente. E para isso, você precisa deixar Ele transformar a sua mente, para que você possa viver o que está escrito aqui. É as palavras do Senhor que está escrita na sua palavra, que diz, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não vivam conforme os padrões desse mundo. É por isso que o texto inicial diz: aquele que está em Cristo, eu quero Cristo na minha vida. As coisas velhas já se passaram e daqui por diante eu tenho que viver o novo. E além da mente, deixe Deus mudar o seu coração. Além da mente, deixe Deus também transformar o seu coração. Ezequiel 36, 27 e 28. Porei dentro de vocês o meu espírito, o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Não, 26, por favor. Foi o 27. Eu lhes darei darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração, versículo 27, porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Veja que um coração a qual Deus muda, vive dentro dele o Espírito. E além disso, ele só quer viver para Deus e só andar nos seus estatutos. Um coração de pedra consegue ouvir Deus? Um coração de pedra consegue ter uma mente transformada? Não.
Tem um texto que, se hoje Deus estiver falando, não endureçais o seu coração. Procure esse texto para mim. Não endureçais o seu coração. Veio agora na minha mente, ó. Não endureça o seu coração. Quando vocês encontrarem, você me avise, por favor. Não endureça quando Deus estiver falando com vocês. Seja quem for que estiver em cima deste altar, ou seja quem for estiver falando com você no pessoal. Não endureça o coração de vocês, porque a palavra do Senhor diz que o pai corrige o filho, e se ele nos corrige, é porque ele nos ama. Não endureça o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. O povo endureceu o coração. A rebelião traz um endurecimento no coração. Ouça a voz de Deus e deixa Deus tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Veja que quando Deus coloca um coração de carne, com isso vem uma série de coisas. Vem o Espírito dele, o desejo de andar com Deus, um desejo de amar Deus, um desejo de viver para Deus. Porque aí a gente começa a falar o que o Gálatas, o capítulo 2, versículo 20 diz: logo já não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Para que o ano de 2026 seja um ano diferente, nós precisamos deixar Deus mudar a nossa mente. Não viver do passado. E Ele mudar o nosso coração. E aí seremos renovados como uma águia. Voaremos ainda mais alto. Viveremos nas planícies, com provações, sem provações, estaremos lá, sabendo que Deus renovou a nossa mente. Aqueles que eu ungi, viu que foi as palavras que eu disse, que Deus vinha renovar a mente, a alma e o coração. Para que possamos viver o novo de Deus, precisamos abandonar o passado. E daqui por diante, viver o novo com Ele. Amém? Você está disposto a mudar? Deus está disposto a fazer tudo o que a palavra dele diz, porque Deus não vai contra a sua palavra. Mas Deus quer saber, você está disposto a mudar a sua mente e deixar que Ele transforme o seu coração, a sua mente, para que você possa viver no ano de 2026 a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não espere mudar no momento difícil, porque eu já experimentei e foi muito ruim. Vá pelo amor. Age pelo amor. Não age pelas suas intuições. Quando eu quiser, eu vou. Quando muitas das vezes você quiser, será tarde demais. Mude hoje. Viva hoje o novo de Deus. Para que não só 2026, mas todos os anos da sua vida venha a ser um ano de renovação. E todos os anos você possa viver a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, te agradeço pela sua palavra. Espírito Santo, que possamos mudar a nossa mente. Deixar o Senhor mudar a nossa mente. Deixar o Senhor mudar o nosso coração. Para que possamos
experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Que venhamos estar certamente caminhando contigo, a andar contigo, a viver para ti, deixando para trás o passado, e daqui por diante, viver um novo com o Senhor. Assim a tua palavra diz: as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Em Apocalipse o Senhor disse: eis que faço nova todas as coisas. E assim possamos viver o novo do Senhor em nossas vidas, na nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos relacionamentos, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Santo.